Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui de volta, eu, professor formador José Eduardo Silva, para tratar de mais uma parte da nossa disciplina Geografia da População. Neste momento, a aula 6, semana 6, vamos tratar sobre a população e relações de gênero e questões étnico-raciais. Então, a análise da população, ela é um processo que deve ser levado em consideração, não é? Questões de gêneros. E a gente não pode, efetivamente, dissociar esta análise, tá? São fatores que influenciam diretamente o acesso, por exemplo, a questões de oportunidades de estrutura socioeconômica e também na formulação de políticas públicas. Já existe historicamente uma desigualdade muito grande na formação da população brasileira, por exemplo, né? Que estão literalmente relacionadas às questões de gênero e à etnia, né? Que até hoje continua a afetar nos diversos aspectos da sociedade, né? E das questões econômicas também. Bom, as relações de gêneros e dinâmica populacional, elas influenciam a estrutura da população, não é? E às vezes ela tem uma incidência também importante, talvez não às vezes, mas sim com uma certa frequência, na participação dos diversos setores da sociedade. E alguns deles a gente pode incluir como relevantes, como importantes. Por exemplo, a divisão sexual do trabalho, né? Mulheres que ainda enfrentam desigualdades salariais, né? A questão de mulheres trabalhando, exercendo a mesma função que os homens, mas recebem salários menores. Não é? A taxa de fecundidade e o papel da mulher, não é? O avanço da educação, acesso a métodos contraceptivos e taxa de fecundidade tem se diminuído ao longo dos tempos. Outro ponto importante é a participação política e social, né? Temos vários avanços aí, contudo, a presença de mulheres, né, em cargos de liderança e cargos públicos ainda é bastante limitada ou bem inferior em relação ao dos homens. E as relações ainda continuam. A expressão gênero, ela marca as diferenças entre homens e mulheres, que não são apenas de ordem físico-biológica. Tá? A diferença anatômica, esta aí deve ser pensada isolada, não deve ser pensada isolada, na verdade, e do ponto de vista das construções, né, socioculturais em que estão literalmente inseridas. Né? Também temos a diferença biológica, que é um ponto inicial para a construção social do que é ser homem ou ser mulher. E a questão de sexo, que é atribuído a questões biológicas, né? Enquanto o gênero é uma construção social e histórica. Outras questões étnico-raciais e desenvolvimento humano. A população de um país ela deve ser composta ou ela se apresenta composta por grupos étnicos raciais que historicamente enfrentam desigualdade. Né? Alguns pontos são importantes. O acesso à educação e emprego, os grupos historicamente marginalizados, como indígenas e afrodescendentes, né, enfrentam sérias dificuldades nesse aspecto, né, por a questão de oportunidades, inclusive. A disparidade na renda, né, de acordo com alguns dados, né, minorias étnicas, não é, elas frequentemente recebem salários mais baixos do que outros grupos. A representatividade e identidade cultural, né, a questão da valorização da diversidade étnico-racial, contribui também para o desenvolvimento mais equitativo e inclusivo. Outro ponto que são as desigualdades sociais por conta da cor ou raça no Brasil. Este processo enfrenta o combate às desigualdades existentes já no nosso país, né? E a questão racial ocupa um lugar central e tem relação com o processo de desenvolvimento ao longo do nosso processo histórico, né? Pretos e pardos formam um contingente com aproximadamente 55,8% da população brasileira. O que diz a Constituição Federal? Ela diz no seu artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Assim, a gente encontra também alguns impactos do ponto de vista das desigualdades na sociedade. Então, desigualdade no acesso a serviços essenciais como educação, saúde e moradia são distribuídas de forma desigual, né, impactando o desenvolvimento humano. Discriminação e violência, né, a violência de gênero e o racismo estrutural é muito forte na nossa sociedade ainda.
não é? Políticas públicas e ações afirmativas, né? Programas de cotas e incentivos à equidade são fundamentais para reduzir essas disparidades. E aqui a gente mostra a população, não é, na força de trabalho desocupada e substituída, né? Aqui a gente tem alguns dados para vocês terem ideia, não é? Onde a cor vermelha representa a cor branca e a cor da pessoa, né? E a cor azul a cor preta ou parda. Então vocês verem que há uma desproporcionalidade enorme. E a questão do lado direito, vocês vão ver nessa parte do gráfico questões do mercado de trabalho, né? Tudo isso tem a ver com o mercado de trabalho. Então, segundo o nível de instrução de um lado e do outro lado, a população desocupada e substituída. Então, observa aí esse gráfico, vocês vão ver essas disparidades e depois vocês fazem uma análise com mais detalhes, né, com relação a esses percentuais que aí se encontram. Outro ponto ainda são as pessoas em ocupações informais. Então, aqui vocês veem no gráfico, né, onde a gente tem o Norte e o Nordeste, eles apresentam a maior incidência relativa de ocupações informais, ou seja, o trabalho informal é muito forte nessas duas regiões. A campanha, eles chegam aos maiores percentuais. Também é importante vocês fazerem uma observação mais detalhada nesses termos. Outro ponto ainda que é importante são pessoas com rendimento mensal domiciliar per capita, né, abaixo das linhas de pobreza. E aí vocês vão ver aí que existem uns números alarmantes, vamos dizer assim, ou preocupantes, né? Então, a proporção de pretos ou de pardos com rendimento inferior às linhas de pobreza, né, de acordo com o Banco Mundial, ela mais do que dobrou, ela é mais do que o dobro, na verdade, da população, ou da população de brancos, ou em relação à proporção de brancos, né? Na linha de mais ou menos 5,50 dólares por dia. E a taxa de pobreza era de 32,9% contra 15,4%. Ok? Então, vocês dão uma observada nesse gráfico para ver essas distorções. Com relação à educação, a taxa de conclusão do ensino médio da população preta ou parda em 2016 era de 58,1%. Né? Mesmo as mulheres, se vocês observarem aí, sendo mais escolarizadas que os homens, né? A taxa de conclusão dela, média, em relação dos homens, é de 67,6%, enquanto que os homens 72%. Em 2018, a população preta ou parda passou a formar a maioria dos estudantes da rede pública do ensino superior. Isso é um dado importante também do ponto de vista de acessibilidade, de inclusão, enfim. Outro ponto, as comparações globais. Países desenvolvidos, normalmente, eles possuem crescimento populacional reduzido, não é? Com maior preocupação com sustentabilidade e inovação tecnológica. Enquanto que os países em desenvolvimento, com essa característica, né, enfrentam desafios como urbanização descontrolada, desemprego e pressões ambientais. O Brasil passa por uma transição demográfica e enfrenta desafios na distribuição de renda, na sustentabilidade e na inovação econômica. Algumas referências utilizadas para essa aula e eu deixo aqui um questionamento para a gente exercitar. Vocês realizam uma pesquisa sobre a representatividade de mulheres e grupos étnicos raciais em diferentes setores da sociedade, comparando dados globais e brasileiros. Lembre-se, a geografia da população é essencial para entender os desafios e transformações que as sociedades enfrentam. Seus conceitos ajudam a explicar fenômenos globais, como urbanização, envelhecimento populacional e fluxos migratórios. Bons estudos pessoais, pessoas do bem, e até a próxima.